mesma que separa o cirurgião do clínico geral. O passe é o tratamento clínico. A intervenção do médium de cura é o trabalho cirúrgico, quando necessário. 2. Há médiums de cura que usam instrumental cirúrgico, facas e tesouras. Outros apenas fazem a imposição de mãos, como se aplicassem um passe. Por que essa diferença? É uma questão de metodologia e especialização mediúnica. Quando o médium de cura apenas faz a imposição de mãos, a intervenção é no perispírito, onde, geralmente, está o foco de desajuste que gera o mal físico. Se for passível de eliminação com esse tratamento magnético direcionado, a repercussão far-se-á sentir em breve no corpo, favorecendo a cura. 3. Qual a diferença entre o médium de cura que faz a imposição de mãos e o passista que integra equipes de aplicação de magnetismo? Não é o mesmo trabalho? O passista é um doador de energias magnéticas. O médium de cura oferece recursos fluídicos, digamos, mais densos, o chamado ectoplasma, que facultam uma ação mais intensa em favor do paciente. 4. Qual o método mais correto? Com instrumental cirúrgico ou com as mãos? A questão não é de forma, mas de autenticidade. Se o trabalho é sério, se o médium é honesto, desprendido, dedicado, os resultados serão satisfatórios em ambas as metodologias. 5. Se você tivesse que se submeter a um médium de curas, que metodologia preferiria? A cirurgia espiritual. Não é espetaculosa, é menos invasiva e é mais eficiente. Atinge as profundezas do mal, no perispírito. A intervenção com instrumental cirúrgico cuida mais dos efeitos, no corpo. 6. Algo contra os médiuns cirurgiões? Não. Até entendo que se o médium é autêntico e bem assistido podem ocorrer ações de notáveis efeitos terapêuticos. Mas nada que ceda em eficiência a um bom cirurgião. Já a intervenção no perispírito ultrapassa as possibilidades da medicina tradicional. É o campo ideal para assistência mediúnica. 7. E quanto ao karma? É possível numa cirurgia espiritual afastar um mal grave programado, que deverá determinar a desencarnação do paciente? Sim. Se os mentores espirituais julgarem conveniente uma moratória, atendendo à causa justa, como cumprimento de determinada tarefa. Tenho visto acontecer, envolvendo dilações de até 20 anos. 8. Nota-se que muitas pessoas beneficiadas com o tratamento espiritual retornam depois de algum tempo com os mesmos problemas. Será um karma? Pode ser. Mais acertado, porém, considerar que nossos males guardam relação com nossas mazelas. Se queremos algo além de simples paliativo, é preciso considerar a observação de Jesus àqueles que curava: vai e não peques mais, para que te não suceda pior. Natureza das reuniões. 1. O que determina o tipo de reunião mediúnica? A intenção e aptidão. A direção do centro deve planejar o tipo de trabalho mediúnico que deseja desenvolver, mas sempre de conformidade com a disponibilidade do grupo. Seria ocioso pretender uma reunião de materialização sem a presença do médium de efeitos físicos. 2. Não seria interessante que essa orientação partisse da espiritualidade? Sim. Desde que haja médiuns em condições de receber orientadores espirituais que ofereçam diretrizes confiáveis. Certa feita, numa reunião de desenvolvimento mediúnico que eu dirigia, manifestou-se um espírito dizendoso e médico. Informou que seria instalado um trabalho de receituário. Fiz ver-lhe que era algo totalmente fora de propósito num grupo iniciante. Nunca mais apareceu. 3. Para quem está começando, qual o trabalho ideal? A experiência tem demonstrado que os grupos iniciantes lidam com espíritos sofredores, trazidos para receber ajuda. E mais fácil o contato com eles, ainda vinculados às impressões da vida física. Por outro lado, não exigem esforço maior do médium,
que transmite mais suas emoções e sensações do que pensamentos, já que, conturbados, pouco tem a dizer. 4. Partindo desse princípio, podemos dizer que os grupos mediúnicos evoluem para outros tipos de trabalho? Normalmente é o que acontece, embora dependendo sempre da disponibilidade mediúnica. Por mais que se desenvolvem suas potencialidades, jamais um grupo vai se especializar em receituário mediúnico, se não houver um médium em condições. 5. Há grupos que funcionam durante anos, sem grandes progressos, voltados apenas ao contato com os espíritos sofredores, sem a manifestação de mentores espirituais. Por que isso acontece? Por falta de empenho do próprio grupo. E preciso estudar, aprimorar-se, modificar hábitos, melhorar o padrão vibratório, crescer espiritualmente. Principalmente os médiuns, se não se envolvem com essa diretriz, dificilmente terão condições para enfrentar o desafio de um trabalho de desobsessão ou de transmitir a comunicação de um orientador espiritual. 6. Se o grupo estaciona, fica perdido o seu trabalho? Perdido, não. Sempre há algum proveito quando nos dispomos a participar. Fica precário e deficiente. Isso acontece em qualquer setor de atividade. Quem mais se esforça, mais produz, mais progride. 7. As sessões de desobsessão representam uma evolução no grupo mediúnico. Toda reunião mediúnica de assistência aos espíritos desencarnados funciona como desobsessão, mesmo quando envolva grupos iniciantes. É comum toparmos com a obsessão pacífica, em que espíritos recentemente desencarnados perturbam seus familiares, presos a eles, sem perceber que estão no mundo espiritual. Com o crescimento do grupo, no conhecimento e na responsabilidade, há o contato com espíritos mais difíceis de lidar, comprometidos com a vingança, a maldade, o vício. 8. Podemos concluir que os grupos mediúnicos não devem ser estáticos, mas dinâmicos, sempre se aprimorando, buscando ampliar as possibilidades que o intercâmbio favorece. Exatamente. Não podemos perder as abençoadas oportunidades de edificação que o trabalho mediúnico enseja. Grupos desinteressados do estudo, que exercitam o intercâmbio por mero diletantismo, sem um compromisso maior, marcam passo. Não raro, dissolvem-se, por falta de motivação ou por influência de espíritos que não querem esse tipo de trabalho, passível de neutralizar sua influência sobre os homens. Reuniões domésticas. 1. Podemos realizar reuniões mediúnicas fora do centro espírita. Podemos realizar uma cirurgia fora do hospital, mas será sempre algo precário. O mesmo acontece com a reunião mediúnica. O local apropriado é o centro espírita, onde a espiritualidade mobiliza recursos adequados ao intercâmbio. 2. Qual o inconveniente da realização de reuniões mediúnicas numa residência? Além de não ser o local apropriado, há o perigo de atrair espíritos obsessores que se sintam prejudicados pelos serviços de assistência espiritual, ou espíritos perturbados, que se instalam na casa, à procura de ajuda. No centro espírita o trabalho é impessoal, não se centraliza em alguém ou alguns. Os participantes ficam mais resguardados. À frente do trabalho está a instituição. 3. Se há um membro do centro espírita doente, impedido de comparecer às reuniões, ainda assim é inconveniente realizar um trabalho mediúnico em sua casa. Como exceção, visando beneficiá-lo com a palavra de algum mentor, tudo bem. O problema é quando a exceção se transforma em rotina e o grupo habitua-se a realizar reuniões mediúnicas domiciliares, como ocorre frequentemente. 4. Que dizer de médiuns que atendem pessoas em sua casa, entregando seu transe mediúnico para receber orientadores espirituais? Correm riscos desnecessários, atraindo espíritos que podem explorar-lhes as fraquezas, induzindo-os, não raro, à mercantilização de suas faculdades,
quando passam a cobrar por seus serviços ou dispõem-se a receber presentes. Estaria melhor submetendo-se às disciplinas do centro espírita, protegidos de suas próprias tendências. 5. Geralmente o movimento espírita numa cidade começa com pequenos grupos que se reúnem nas residências. Não se justifica tal procedimento, ante a falta de local apropriado. Nada impede que nos reunamos em casa para estudar a doutrina espírita, formando um grupo de pessoas interessadas. O inconveniente está em transformar a reunião num trabalho mediúnico. 6. Se é inconveniente o trabalho mediúnico em casa, por que isso está tão disseminado no meio espírita? Porque muita gente não se interessa em estudar o espiritismo, desenvolvendo práticas mediúnicas não compatíveis com a orientação doutrinária. Gostam, por exemplo, do aconselhamento espiritual comum nessas reuniões, esquecendo-se de que não é essa a finalidade do intercâmbio com o além. 7. A presença de benfeitores espirituais, quando a reunião é realizada fora do centro espírita, não é um aval da espiritualidade. Mentores espirituais conscientes e esclarecidos certamente orientariam o grupo para integrar-se num centro espírita. 8. E se o benfeitor espiritual orienta de forma diferente, estimulando a continuidade dos trabalhos na casa do médium ou de um dos participantes do grupo? Oportuno, como recomenda Kardec, questionar: será, realmente, um mentor espiritual? Pode até ser um espírito familiar, de boa vontade, mas sem discernimento. Os mentores espirituais enfatizam que devemos estar no centro espírita, nosso templo, nossa oficina de trabalho, nossa escola abençoada. Ambiente físico. 1. É preciso apagar as luzes para a realização de trabalhos mediúnicos. Apenas nas reuniões de efeitos físicos. O ectoplasma, fluido fornecido pelo médium para a produção dos fenômenos, é sensível à luz. 2. Alguns centros espíritas apagam as luzes em todas as reuniões mediúnicas. É ocioso. A claridade em nada perturba o intercâmbio e é interessante que os participantes observem o médium e suas reações ao transmitir as comunicações. Podemos, se os participantes se sentem mais confortáveis, reduzir um pouco a luz. 3. Qual a finalidade da mesa, nas reuniões mediúnicas? Nada que a torne indispensável. Podemos realizar o intercâmbio sem ela. Fica até mais prático, acomodando-se todo o grupo num círculo. 4. Tradicionalmente, sempre que se pensa em reunião mediúnica, vem à mente a figura da mesa. Não fica um tanto estranho dispensá-la. Trata-se de mero acessório. Estranho ao grupo mediúnico prender-se a ela, situando-a por indispensável. 5. Devem os participantes observar a chamada cadeira cativa, sentando-se sempre no mesmo lugar. Por uma questão de hábito, tendemos a fazê-lo. Não deve constituir um imperativo, porquanto nada significa quanto à economia da reunião. Não importa onde nos sentamos e, sim, que participemos de forma adequada, atentos e interessados em servir. 6. Há centros espíritas que reservam determinadas salas para as reuniões mediúnicas, pretendendo preservar o ambiente. É razoável. Essas salas têm um espaço ocioso de 168 horas semanais. Absurdo ocupá-las para uma única reunião, o que representaria pouco mais de 1% da disponibilidade. Mesmo que sejam usadas para a prática mediúnica, diariamente, sobrará muito tempo. Não há inconveniente nenhum em utilizá-las para outras atividades, como grupos de jovens, evangelização infantil, cursos, etc. 7. Essa liberalidade não poderá contaminar a sala com vibrações não compatíveis com a reunião mediúnica, prejudicando o seu aproveitamento. Dessa parte cuidam os mentores espirituais, operando uma higienização do ambiente. Nossa preocupação deve ser com as condições psíquicas do grupo. Estas é que determinarão o aproveitamento da reunião.
8. Contribui a música suave para o bom aproveitamento da reunião mediúnica. Talvez, mas é preciso considerar dois problemas. Primeiro, o condicionamento, os médiuns ficarem na dependência da música. O segundo é o fato de que nem todos os participantes gostam de fundo musical. Alguns podem ter dificuldade de concentração. Dificuldades. 1. Há médiuns que necessitam do passe magnético após a reunião, para se recuperarem. É razoável, natural que o médium sinta impressões residuais de espíritos sofredores que se manifestaram por seu intermédio. Em breves minutos desaparecerão. Se nos habituarmos a aplicar-lhe passes, estaremos criando um condicionamento. 2. Há médiuns que esperam o dirigente postar-se ao seu lado para transmitir a manifestação. É uma prática recomendável. É mais um condicionamento. Pode ocorrer que o dirigente se aproxime porque tem deficiência auditiva ou o médium fala baixo. São dificuldades que podemos superar pedindo aos médiuns o empenho por evitar a voz sussurrante, que muitos costumam adotar ao transmitir a manifestação. 3. Observa-se que o doutrinador costuma baixar a voz para um tom mais suave, ao conversar com os espíritos. Há algum inconveniente? É inconveniente tudo que fuja à naturalidade. Devemos conversar com os mortos como fazemos no trato com os vivos. Tanto o médium quanto o doutrinador devem estar conscientes de que todo o grupo deve ouvir o que falam, a fim de preservar-se a atenção, fundamental ao sucesso do trabalho. 4. Que dizer da manifestação de crianças, em tenra infância, na reunião mediúnica? O bom senso diz que crianças desencarnadas não ficam vagando inconscientes e necessitadas de esclarecimentos. Ainda não comprometidas com os vícios e paixões do mundo, não têm nenhuma dificuldade para serem acolhidas por familiares ou instituições do mundo espiritual, tão logo desencarnam. 5. Seria um processo anímico, algo da cabeça do médium, a suposta manifestação de crianças. Pode acontecer. Na maior parte dos casos, entretanto, estamos diante de alguém que regrediu a um comportamento infantil. Há doentes mentais que fogem de seus problemas comportando-se como crianças. É o que acontece com esses espíritos. Não se descarte, também, a possibilidade de estarmos lidando com espíritos zombeteiros e mistificadores. 6. Porque os médiuns têm dificuldades para transmitir nomes, datas, detalhes sobre a vida dos manifestantes. Como é preciso reiterar sempre, os médiuns não são telefones. Eles captam, no fluxo mental dos espíritos, o conteúdo de suas impressões, sensações e ideias, sem esse detalhamento. Daí a dificuldade. 7. Devemos evitar as perguntas nesse sentido? Depende do andamento da comunicação. Às vezes o espírito insiste em transmitir um recado ou algo semelhante. Então devemos tentar. Alguns médiuns conseguem apresentar esse detalhamento. 8. Porque há reuniões em que tratam as manifestações. E o que fazer? Geralmente ocorre com grupos iniciantes, devido à inexperiência dos médiuns, ainda vacilantes e temerosos de se expor, o que inibe o intercâmbio. Que se espere por alguns minutos, sustentando boas vibrações, pensamento firme, simpatia e boa vontade em favor dos companheiros convocados aos labores mediúnicos. Se, ainda assim, nada acontece, encerra-se a reunião. Guias. 1. Todas as reuniões mediúnicas contam com dirigentes espirituais? Sim, desde que organizadas sob a orientação espírita, considerados os propósitos de edificação e aprendizado que devem caracterizá-las. 2. Se esses cuidados não existem, se temos mera curiosidade ou interesses imediatistas, não há presença dos mentores. Até podem manifestar-se, mas não serão espíritos evoluídos, em condições de conduzir com eficiência a reunião.
Estes têm assuntos mais importantes a tratar. 3. O fator determinante, então, é a motivação do grupo. Exatamente. Não apenas a condição dos mentores, mas também dos espíritos que serão doutrinados. Quando adolescente, frequentei reuniões de um grupo empenhado em desmascarar mistificações, por mero diletantismo, sem propósitos edificantes. Nenhum mentor de condição mais elevada comparecia. Seria perda de tempo, e se pretendesse alertar o grupo correria o risco de ser tomado à conta de mais um mistificador. 4. Pode acontecer de um grupo ser orientado por espíritos obsessores. Sim, se organizado em função de meros interesses imediatistas. Médiuns que costumam dar consultas mediante pagamento, comercializando seu dom, são frequentemente obsidiados. Transmitem, não raro, orientações que, supostamente de guias espirituais, são dos próprios obsessores dos consulentes, que os iludem. 5. Que dizer-se dos grupos mediúnicos em que todos os médiuns devem receber o seu guia? Favorece o animismo. Os guias têm assuntos mais importantes. Não iriam limitar-se a simples alô, declinando sua condição ou um suposto ficar ao lado do aparelho. 6. Se os grupos mediúnicos são orientados por mentores espirituais, não seria interessante ter a sua palavra? Sem dúvida, desde que haja médiuns em condições de receber a sua manifestação, o que exige experiência, estudo, disciplina, ao longo do tempo. Principalmente os grupos iniciantes não devem se preocupar com isso, deixando que aconteça naturalmente. 7. Há grupos em que os médiuns recebem a manifestação dos seus guias, ao final, para a limpeza psíquica. É uma prática salutar? E se o guia não se manifestar, o médium ficará impuro? É outro condicionamento a evitar. Após a reunião, os médiuns devem estar muito bem, conscientes do dever cumprido, sentindo-se saudáveis e em paz. 8. Como podemos ter a certeza que o espírito que se manifesta, dizendo-se um orientador, está falando a verdade? Aqui temos que aplicar a sábia orientação de Kardec. É preciso analisar o conteúdo, observando a linguagem, a forma, a intenção, partindo do princípio elementar de que os espíritos superiores só cogitam do que é edificante, palavra clara, objetiva, esclarecedora. O grande exemplo. 1. Como você situaria Chico Xavier no contexto espírita? A apreciação definitiva sobre uma personalidade histórica pede o concurso do tempo. Não obstante, podemos afirmar o que se situa por senso comum: Chico Xavier é um divisor de águas. O espiritismo no Brasil pode ser apreciado antes e depois dele, tão grandiosa e significativa é sua contribuição. 2. O que você destacaria no homem Chico Xavier? Costuma-se dizer que os gênios devem ser apreciados de longe, porquanto são pessoas de trato problemático. Chico foi uma exceção. Fica difícil para aqueles que tiveram a felicidade de desfrutar de sua companhia destacar onde foi maior. Se na contribuição em favor da doutrina espírita, se no exemplo de humildade e dedicação ao bem, que lhe conquistaram o respeito e a admiração até mesmo dos que combatem o espiritismo. 3. Chico teve origem humilde, família pobre, problemas físicos, limitações na visão. Estava resgatando dívidas, não obstante sua elevada missão. Vejo seus problemas não como uma provação, envolvendo o resgate do pretérito, mas uma escolha pessoal. Os espíritos superiores, quando vêm à Terra, não raro pedem a companhia da dor e da dificuldade, a fim de que não se descuidem. Se há facilidades, mesmo os missionários podem se distrair em relação aos compromissos assumidos. 4. Além do guante da dor e da vocação para a solidariedade, a que mais você atribuiria o sucesso de Chico? A disciplina que marcou sua atuação, cumprindo fielmente a recomendação de seu mentor espiritual, Emmanuel,
que enfatizou essa virtude quando o médium lhe perguntou qual a condição básica para cumprir o mandato mediúnico. 5. O que você destacaria nos livros psicografados por Chico? Os romances, os comentários evangélicos de Emmanuel, as poesias, particularmente em Parnaso de Além-Túmulo, as crônicas admiráveis de Humberto de Campos, as milhares de mensagens de espíritos que vinham consolar seus familiares aflitos e, sobretudo, a monumental obra de André Luiz. 6. Há quem conteste os textos de André Luiz, alegando tratar-se de simples fantasia, principalmente por parte de um espírito comprometido com inúmeros deslizes, que ficou 8 anos no umbral. Creio ser ocioso discutir isso, até mesmo porque André Luiz foi membro de uma equipe, organizada e supervisionada por Emmanuel. O que se deve destacar é que seus livros não se afastam da codificação. Apenas a desdobram, oferecendo uma visão mais ampla da vida espiritual e das relações entre a terra e o além. 7. Quem será o sucessor de Chico? Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, pontificaram como colaboradores de Kardec, jamais como seus sucessores. Algo semelhante ocorre com Chico. Todos nós, escritores e médiuns, devotados à divulgação doutrinária, funcionamos como varejistas desse maravilhoso atacadista das letras espíritas, cuja contribuição, inestimável, complementa e desdobra a codificação kardeciana. 8. Emmanuel e André Luiz, que pontificaram na missão de Chico, poderão continuar seu maravilhoso trabalho por intermédio de outro médium. Só eles poderiam responder. De qualquer forma, creio que se o fizerem não se identificarão, preferindo anonimato, a fim de evitar polêmicas estéreis quanto à autenticidade de suas manifestações. Eles sabem, melhor do que nós, que o importante é o conteúdo da mensagem, não o nome do subscritor. Fim.